Vamos lá, então. Voltando um pouquinho, a gente viu sobre vírus, como que funciona no geral. Ou seja, são entes, a gente conversou lá sobre se é um ser vivo ou se não é um ser vivo, por que que a maioria dos biólogos vão achar que ele não é um ser vivo, porque ele não se encaixa nos critérios de ser vivo, que é a teoria celular, que demonstra a vida baseada em células, e o vírus nem célula tem, nem célula é, ele vive como parasita de uma célula, então a gente viu que o vírus, na verdade, é como se fosse um erro na Matrix, é um bug que se replica, ok? É uma caixinha de proteína com material genético dentro. E aí agora, depois que a gente viu aquilo tudo dos detalhes, como que ele infecta no geral do vírus, nós fomos olhando que assim, a gente tem vírus de vários tipos. Tem vírus com a caixinha de proteína mais complexa, outros com a caixinha menos complexa. Tem vírus que o material genético é DNA, tem vírus que o material genético é RNA. Vírus que o material genético é DNA, ele tem que, esse DNA dele, quando joga dentro da célula, tem que infiltrar no genoma da célula para poder hackear a célula e fazer a célula trabalhar para ele. É um processo mais demorado. Vírus que tem RNA dentro, esse RNA pode ser com o mesmo sentido de leitura dos ribossomos, e aí quando ele entra, o ribossomo já vai lendo, ou com o sentido de leitura invertido. E aí quando ele entra, o ribossomo não consegue ler. Os vírus, por exemplo, HIV, que a gente convivia já com ele, é de senso de leitura negativo, ou seja, ele entra e o ribossomo da célula não consegue ler. Aí ele precisa produzir um DNA a partir daquele RNA, e para isso ele usa uma enzima que chama transcriptase reversa, que ela faz a transcrição reversa. A transcrição pega DNA e faz RNA. A transcrição reversa pega RNA e faz DNA. Então, o vírus do HIV, por exemplo, ele joga um RNA lá dentro da célula, e esse RNA faz a transcrição reversa e faz um DNA, e este DNA vai para o genoma da célula, se infiltrar no genoma, hackear a célula, enganar a célula e fazer a célula trabalhar para ele, para virar uma fábrica de vírus. A gente viu que vírus não nasce, vírus é montado. Vírus não faz mitose e gera outros vírus, ele não é célula. Ele hackeia uma célula para a célula fabricar vírus novos, mas eles novos são todos montados, do zero. Nucleotídeo por nucleotídeo, aminoácido por aminoácido. E é só isso. Porque vírus é uma caixinha de proteína com um material genético dentro. O material genético é montado a partir de nucleotídeos, dos monômeros. E a caixinha de proteína é montada a partir de aminoácidos, as proteínas. Só isso que é o vírus. Então a célula monta vírus novos a partir do momento que ela foi hackeada, que ela foi enganada aí pelo material genético do vírus. Só que a gente viu que os vírus que são RNA senso negativo têm esse processo, esse trabalho de gerar um DNA para depois hackear a célula, mas que tem vírus que tem RNA sentido de leitura positivo, que é aquele que quando ele entra na célula, a célula nem percebe que ele é um RNA invasor, ela já começa a ler, os ribossomos já começam a ler aquele RNA e já funciona, ele funciona como se fosse um RNA mensageiro já, igualzinho, de cara, engana muito bem a célula. E vimos que alguns vírus, quando eles entram, eles multiplicam dentro da célula, eles matam a célula. Outros vírus, que são mais espertos, entre aspas, eles vão entrar, hackear a célula, fazer a célula virar uma fábrica de vírus, os vírus novos vão produzindo ali, não matam as células, começam a brotar da célula e nascerem, ou seja, brotarem, na verdade, vão saindo ali da membrana da célula e infectando outras, e a célula continua viva, ou seja, uma vez infectada, ela vira uma fábrica de vírus que não para, até que ela seja destruída pelo seu organismo conseguir dar conta de identificar a célula hackeada e lá vai e destrói. Ou seja, tem vírus mais eficientes e menos eficientes, né, em relação a tudo, em relação ao material genético, em relação a como que monta os vírus novos, se destrói a célula ou não destrói a célula, o que não destrói é mais eficiente porque a célula continua virando e fabricando novos vírus e tal. E vimos que ainda tem vírus que quando saem da célula, dessas que brotam, né, sem destruir a célula, quando sai, ele sai carregando um pedacinho da membrana plasmática, e essa membrana plasmática vai em volta da caixinha de proteína do vírus, do capsídeo, como um disfarce, a gente fala que é um vírus envelopado, e esses são os mais espertos ainda para poder conseguir, os melhores, mais adaptados, para poder conseguir enganar a próxima célula que ele vai infectar, porque está levando uma membrana de uma célula igual em volta dele de disfarce, entre aspas, para o vírus. Ou seja, estamos falando de várias coisas onde você tem tipos diferentes de vírus mais e menos eficientes. O SARS-CoV-2, que é o vírus que está provocando a pandemia da Covid-19, que a gente está convivendo com ela, ele reúne todas essas vantagens competitivas. Ele é um vírus, sim, ele é um vírus
que tem RNA dentro. O RNA que está dentro dele é sentido de leitura positivo, ou seja, ele consegue enganar a célula assim que entra. Assim que ele entra, preste atenção nisso, que é a resposta da prova. Desmutado? Tá desmutado. Tá desmutado, quem tá falando aí, Leonardo? Tá desmutado. Beleza. Assim que ele entra na célula, em primeiro lugar, ele é um vírus de RNA, reúne todas as eficiências num só. Ele é um vírus de RNA que, quando entra na célula, ele é um RNA sentido de leitura positiva, engana muito bem. Assim que ele entra na célula, a primeira organela citoplasmática afetada, resposta de prova. A primeira organela citoplasmática afetada é o ribossomo, porque ele já consegue enganar o ribossomo já consegue ler para produzir proteína de uma vez, sem ele precisar de hackear o núcleo e tal. Ele é muito mais eficiente nisso, ok? E ele ainda é envelopado, ele ainda não destrói a célula, ele faz a célula virar uma fábrica que não para, enquanto a célula não for destruída, e ele ainda sai carregando a membrana envelopada, que é um disfarce. Ou seja, tudo que a gente viu aqui, no geral de vírus que levam vantagens, e que cada vírus tem uma vantagem de uma coisa, uma vantagem de outra, tem um leque de vantagens agrupadas, e ele tem todas. Ok? Daí que surgem as teorias da conspiração de falar, caramba, esse vírus foi montado, esse vírus ele é artificial, isso é uma arma biológica e tal. Nós vamos tratar disso aqui também, tá bom? Não estou falando que é nem que não é, nós vamos tratar ali dos porquês das coisas. Na hora que a gente chegar nessa parte de porquê de tudo, por que álcool, por que distância, por que máscara, por que tipo de máscara, qual o tipo de máscara, por que é uma arma biológica, não é uma arma biológica, por que, a gente vai tratar disso daqui a pouco, tá bom? Estou só levantando a lebre de tudo aqui. Vamos lá. Então, nós estamos falando de um vírus que é altamente eficiente. Por isso que a variante nova aparece aqui no Rio de Janeiro e já está lá em Londres. Entendeu? Transmite muito fácil. Muito fácil. Nós acompanhamos um caso agora, quer dizer, uma onda. Agora, estou falando, encerrou ontem essa onda. A gente acompanhou no laboratório um caso onde um paciente vacinado lá nos Estados Unidos pegou um voo para cá, para o Brasil. Vacinado, com os prazos direitinho, tudo certinho, pegou um voo para o Brasil. Aí ele veio para o Brasil, chegou aqui, 3 dias depois ele começou com sintomas, foi testar, positivo. E o paciente teve agravamento, ficou internado muitos dias. Só que naquele intervalo de 2 dias, porque quando começaram os sintomas, já testaram de cara e ele já foi isolado. Ninguém mais teve contato depois daquilo. Só que nos 2 dias que antecederam aos sintomas começarem, ele estava transmitindo assintomático. As pessoas que tiveram contato com ele teve uma taxa de infecção muito alta. E aí a gente foi acompanhando para falar, vamos sequenciar o material genético para descobrir que vírus é esse, ok? Que variante é essa. Aí você vai acompanhando, caramba, é tudo muito eficiente. O indivíduo pegou uma variante, que agora já está identificada, não dá para falar aqui, mas o indivíduo pegou uma variante que, mesmo vacinado, conseguiu gerar agravamento, conseguiu gerar uma viremia alta nele, altíssima, e que as pessoas que tiveram contato com ele, por pouco tempo que seja, no primeiro dia de transmissão, que era um dia que tem pouca chance de transmissão, 2 dias antes dos sintomas aparecerem, tem chance de transmitir, mas pela curva da viremia era para ser menor, ainda assim esses vírus foram altamente eficientes e saíram infectando todo mundo. E aí foi ficando todo mundo isolado, mapeando todo mundo que teve contato com quem e tal. Teve mais gente que também foi internada, que a coisa foi... Mas aí agora a onda está baixando, isolou, parou de espalhar. Conseguiu controlar e parou de espalhar. Mas era uma variante altamente eficiente para quê? Para infectar. Nós estamos falando de um vírus que tem uma série de características vantajosas para o vírus para poder ter uma infecção rápida, pegar rápido. Por quê? É isso que a gente vai tratar aqui. Então tá, lembrem desse slide na hora da prova, tá bom? É um vírus envelopado, RNA de fita simples, senso de leitura positivo, que quando entra na célula já infecta e de uma vez o ribossomo já começa a ler, já começa a produzir. Tá bom? Bom, isso aqui a gente já viu na semana passada. Agora, vamos falar sobre o vírus e mais detalhes dele aqui. Quando a gente olha para o envoltório desse vírus, no envoltório desse vírus tem algumas proteínas, não é só uma, tá?
mas tem algumas proteínas que estão envolvidas no vírus encaixar na membrana plasmática da célula que ele vai infectar para poder penetrar, para poder jogar o material genético dele lá dentro, o RNA dele lá dentro. Só que existe uma proteína em especial, de um conjuntinho de proteínas, existe uma em especial, que é a principal responsável por esse, entre aspas, esse encaixe do vírus, ou seja, a proteína do vírus tem afinidade com a proteína da célula humana, encaixar ali para poder depois ele jogar o material genético dele dentro da célula, tá bom? Se essa proteína do vírus não fosse altamente eficiente em encaixar nas proteínas da membrana da célula, o vírus não entrava em célula humana, ficava só lá no morcego, ok? Essa é a proteína spike, ou proteína S. A proteína spike é a principal de um conjunto de proteínas, ela não é a única, mas de um conjunto de proteínas que tem afinidade com células, por enquanto estou falando no geral, células humanas. Ok. Como que é essa afinidade? A proteína S, ou a proteína spike, ela tem uma alta afinidade com uma proteína que chama enzima conversora da angiotensina 2, ACE2. Essa é uma proteína que fica na membrana de várias das nossas células de tecidos diferentes nossos, a gente vai tratar deles agora aqui, que estão espalhados na membrana da célula e que servem de fechadura. E o vírus tem a chave. Essa fechadura já existia, a gente tem essa proteína aqui com a gente, por quê? Porque essa é uma proteína relacionada à nossa pressão, à manutenção da nossa pressão sanguínea, baixar a pressão. Baixar a pressão para você manter a pressão lá no 12/8 certinho, manter a pressão ok no seu organismo. Essa proteína está em vários tecidos diferentes, tem no coração, tem nos rins, tem no intestino, tem nos pulmões, tem nas vias aéreas superiores, ok? Então, ela já estava ali, serve de fechadura para poder associar com outras proteínas, com outra proteína especificamente, onde ela vai fazer um papel de reduzir a pressão sanguínea. Isso que era o papel dela. Era uma fechadura que associava com uma chave que do nosso organismo mesmo para poder regular a pressão. Beleza. Estou usando essa analogia de chave-fechadura, que é a melhor para isso. Esse vírus, ele estava lá no animal silvestre, muito provavelmente o morcego, e sofrendo mutações, como qualquer vírus sofre mutação o tempo todo. Se você está com o vírus agora, você está sofrendo mutação, você está gerando variantes. Essa história das variantes que a gente está vendo na imprensa, essas variantes que a gente vê, a gente fala, nossa, que tanto de variantes. Gente, isso é normal. É que agora a gente está vendo a notícia em tempo real e a coisa vai e espalha. Nossa, variante nova. Isso é normal. Por que a gente toma vacina para gripe todo ano? Porque são variantes novas todo ano. E não conseguiram ainda, entre aspas, fazer. Não conseguiram, aliás, entre aspas, ainda fazer, porque estão trabalhando em cima disso, fazer uma vacina genérica que consiga cobrir variantes, tá? Da gripe. Variantes de vírus são a coisa mais comum do mundo, porque ele não tem aquele sistema de reparo que as nossas células têm para consertar quando dá erro. E quando dá erro lá no material genético, no DNA ou no RNA, deu erro, aquele erro passou para frente, muda a proteína um pouquinho. Se mudou um pouquinho a proteína, pode ser para pior e o vírus não funcionar, ou para melhor, para o vírus. E foi o que aconteceu, muito provavelmente aconteceu no caso do SARS-CoV-2. Estava lá no morcego, provavelmente, as variantes ficam surgindo o tempo todo, a maioria delas dá defeito e sai, e fica só aquelas que saem sem defeito que vão funcionando normal, mas às vezes sai uma boa. E essa boa mudou um pouquinho a proteína. Se a proteína, olha aqui, ó. Se a proteína spike, deixa eu olhar para a minha câmera aqui, se a proteína, essa aqui é a fechadura lá da ACE2 na membrana das nossas células. E essa aqui é a proteína spike, ela era fechadinha assim, que encaixava bem lá para o papel dela lá no morcego. Se ela vinha encaixar na ACE2, ela não encaixa. Ela era apertadinha, ela não encaixa. Se ela não encaixa, esse vírus não é um vírus humano, ele só ataca o morcego. Ele não consegue penetrar em células humanas. Aí um bendito de um vírus, de um determinado morcego, por exemplo, lá sofreu uma mutaçãozinha em um nucleotídeo que alterou um códon de um aminoácido dessa proteína e fez ela fazer isso. Olha para minha mão. Abriu um pouquinho a boquinha. E na hora que fez isso, esse vírus conseguiu encaixar na ACE2, na membrana das células humanas. Aí um vírus que era de morcego se tornou um vírus humano, SARS-CoV-2, muito prazer, tá aqui o vírus da pandemia. Uma mutaçãozinha simples, que só mudou um pouquinho a proteína e fez ela encaixar onde ela não encaixava antes.
e ela passou a encaixar na ACE2, essa proteína nossa que a gente tem pra caramba aqui, ó, boca, nariz, garganta, na membrana das células. Onde que fica a membrana das células? Na superfície. As células epiteliais que estão revestindo boca, nariz e garganta, a superfície delas está cheia da ACE2, cheia da fechadura. E a chave agora desse SARS-CoV-2 encaixa. Ok? E ele se liga. Encaixa, que eu estou falando para vocês entenderem. Ele se liga. Ok? Beleza. Aí vocês ouviram falar, nossa, a variante de Manaus é muito mais infectante do que as demais. Agora a outra, a variante lá da África do Sul é muito mais infectante do que as demais. Infecta mais fácil. Por quê? Porque olha aqui, ó. Essa mutaçãozinha que sofreu ali, que abriu um pouquinho a proteína, que fez ela encaixar e tornou um vírus de morcego vírus humano, sofreu uma mutaçãozinha e abriu mais. Por exemplo, estou falando abriu é uma analogia, tá, gente? Ela mudou um pouquinho a forma que melhorou o encaixe, tá bom? Abriu um pouquinho mais, encaixou melhor, olha só. Nossa, fica leve. Ela encaixa facinho. Antes, ela precisava encaixar na posição certa para ela poder se ligar, e ainda assim já era bem eficiente, que provocou uma pandemia. Aí vem a variante de Manaus, ou a variante do Rio de Janeiro, ou a variante de Londres, ou a variante de Nova York, ou a variante da África do Sul. Sofre a mutação e abre mais. Encostou, ligou. Altamente mais infectante. É isso que acontece. E nós não estamos falando de um ser vivo, nós estamos falando de uma caixinha de proteína com material genético dentro. Ah, então ele sofre mutação lá no vírus, ele não é célula, não funciona lá. Mas quando ele joga esse material genético para dentro, e que esse material genético hackeia a célula, e que a célula vai produzir, vão saindo erros, e esses erros vão gerando as mutações, e essas mutações podem gerar essas mudanças, e essas mudanças geram, entre aspas, a evolução do vírus. Ok? Então, isso que a gente está vendo de variantes surgindo aí é o normal, isso já acontece com qualquer vírus, com qualquer bactéria, com qualquer ser humano, com qualquer ser vivo está sofrendo mutações, e essas mutações geram variantes. Essas variantes, na maioria das vezes, não fazem nada. Mas quando nós estamos falando de um ente, um vírus, por exemplo, que quando ele infecta uma pessoa, saem bilhões de cópias dele, no meio dessas bilhões, uma ou outra é uma variante boa. Se essa boa saiu, secou, inativou, não infectou ninguém, acabou ali. Mas se ela passou para uma outra pessoa, inaugurou a variante nova. Como aquele sujeito que inaugurou essa variante nova lá para dezembro, novembro de 2019, quando o primeiro paciente pegou. Tem teorias que falam até de agosto. Ok? Vamos falar mais dessa ACE2 agora, dessa fechadura que nós temos nas nossas células. E aqui nós vamos responder o porquê de um monte de coisa, tá? Por que que um casal dormindo na mesma cama, um pega e o outro não pega? Por que que uma pessoa que está... Vamos lá, esse caso que eu estou falando aqui, sem citar detalhes dele, esse caso que eu estou falando aqui, que a gente acabou de acompanhar, o casal, o indivíduo com a viremia altíssima passou para outros e custou para poder conter essa disseminação dessa variante. Mas parou. A esposa do cara dormindo do lado dele, ou seja, gente que encontrou um pouquinho com ele pegou, mas a esposa do lado não pegou, e aí? Por quê? A resposta está predominantemente nessa fechadura. Ok? Tem outros motivos também, tá? Mas a gente está focando aqui nas proteínas, então estamos olhando para essa fechadura, para a ACE2. Vamos lá. Essa ACE2, então, olha aqui para o meu mouse. Ela funciona como uma fechadura porque ela está lá na membrana das células, das nossas células. O vírus tem a proteína S, ou a proteína spike, que vai lá e encaixa na fechadura. Chave fechadura, liga o vírus. Na hora que liga o vírus, ele consegue jogar o material genético dele lá para dentro. Olha aqui. Encaixou a chave fechadura lá, ou seja, a spike na ACE2, aprendam esses nomes, vocês vão ter que saber esses nomes, tá bom? Spike e ACE2. Spike é a proteína-chave do vírus, ACE2 é a proteína fechadura que está nas nossas células, tá bom? E eles precisam se encaixar, ligar para o vírus conseguir fazer isso, ó. Olha para o meu mouse, jogar o material genético dele lá dentro, jogar o RNA. Jogou o RNA dele lá dentro, isso aqui tudo que a gente está falando é um artigo da Nature, que é a revista de fator de impacto maior do mundo na biologia, ok? Não só na biologia, certo? Na ciência, nas ciências básicas, ok? E é um artigo do ano passado, que veio explicando a biologia do vírus, depois que todo mundo estudou e conseguiu desvendar a biologia do vírus no nosso organismo, tá? Na interação dele com o organismo.
Joga o RNA dele, depois que associou spike com ACE2, ou seja, chave com fechadura, joga o RNA dele dentro do citoplasma da célula, e quando entra lá, ele não precisa fazer aquele monte de coisa de ir lá hackear o núcleo. Não, ele já entra e já começa a ser lido pelo RNA. Começa a ser lido pelo ribossomo. Por quê? Porque ele é RNA sentido de leitura positivo, igualzinho ao RNA da célula. Engana o ribossomo já de uma vez, não precisa nem chegar no núcleo. E ele já começa a produzir proteínas e replicases e fazer cópias e tal, e já vai virar uma máquina de produzir vírus e saem vírus novos, brotam, saem da célula carregando um pedacinho da membrana envelopado, bem disfarçado para infectar a próxima célula. Ok? Olhando para esse esquema aqui, para esse esqueminha, gente, qualquer pergunta que quiser fazer, é só me interromper, tá bom? Olhando para esse esqueminha aqui, a gente está vendo, olha para ele, chave, proteína S, ou spike, fechadura, ACE2. Linha azul aqui é a membrana plasmática da célula, tá bom? Entra, joga o material genético dele lá dentro. O material genético dele começa a ser lido pelos ribossomos, forma aqueles polirribossomos, como a gente resolveu, vocês até resolveram isso em prova esse ano, tá bom? Polirribossomos, ou seja, o mesmo RNA sendo lido por vários ribossomos, que vão produzindo as proteínas. Proteínas que depois vão se encaixar virando novos capsídeos, novas caixinhas do vírus. Além disso, ele corta o RNA dele, onde tem pedaço do RNA dele, essas proteínas que foram produzidas aqui, vêm aqui, cortam os RNAs, produzindo pedacinhos menores que vão produzir proteínas diferentes, que vão fazer funções diferentes, inclusive replicases, que fazem cópias dele, do RNA do vírus. Então, ele começa a fazer uma máquina de produção do vírus dentro do citoplasma, e o núcleo está quietinho lá. Faz tudo aqui, ó, engana rápido. Por isso que rapidamente infecta, já começa a produzir vírus e já começa a transmitir antes do indivíduo nem sentir sintomas. Ok? 50% dos indivíduos que pegam esse vírus não sentem nada, não sabem que estão transmitindo, mas eles têm, os assintomáticos têm uma janela aí de 2 dias que eles estão transmitindo e nem sabem. Ainda, além desses 50%, tem mais 30% que vão ter sintomas leves, é a tal gripinha. Ok? Mas 2 dias antes desses sintomas leves surgirem, ele já estava transmitindo sem saber, ou seja, a eficiência do vírus está em transformar o organismo numa fábrica de vírus e o organismo não perceber, o indivíduo não se sentir mal. 20% dos indivíduos que pegam só vão ter sintomas mais fortes e ficar de cama. Mas o vírus é altamente eficiente, porque 80% saíram espalhando sem nem saber. Sem ir para a cama. A eficiência do vírus não é em matar o indivíduo. A morte é o bug, é a falha da eficiência do vírus. Quando o cara vai para a cama, precisa ir para o hospital, receber oxigênio e tal, gente, 20% vai ficar de cama, mas que vai precisar de hospital são 5% só. Ou seja, é um vírus eficiente, porque quanto menos ele matar, melhor. O objetivo, entre aspas, não é matar, é replicar. Então, se ele afeta poucos, ele está sendo eficiente. Então, 5% é que vão ter que ir para o hospital. E daqueles, né, além dos 5% que vão para o hospital, a mortalidade é 0,7%. Começou no início da pandemia com 1%, agora está em 0,7%. Esses são aqueles que não deram conta. Mas todo o resto fez o papel de espalhar vírus sem ser derrubado. Ok? Agora, olha só para esse esquema. Ele faz tudo isso no citoplasma e ele usa toda a maquinária celular que a gente aprendeu nos meses atrás, que é o quê? Ribossomo lê o RNA do vírus que produz proteínas que vão passar, sequência de aminoácidos que vão passar lá pelo retículo endoplasmático, complexo de Golgi, que vão ser secretadas, vão sair numa bolsinha, o RNA, o material genético do vírus vai lá para dentro, faz tudo do jeitinho que uma célula faz para produzir sua secreção, ela produz vírus, só que ela secreta. Ela secreta vírus ao invés das secreções da célula, ok? Aí o indivíduo está lá, pegou, olha só, essa ACE2, essa proteína tem bastante nas vias aéreas superiores. Aí o indivíduo respirou, inspirou o vírus que veio em gotículas do ar, chave fechadura, spike e ACE2, encaixaram aqui, pôs para dentro das células, elas começaram a produzir, o indivíduo não está sentindo nada, já começa a secretar vírus saindo aqui. Vírus saindo aqui, quando você fala, eles estão saindo. Quando você expira, eles estão saindo. Quando você canta, eles estão saindo. Quando você grita, eles estão saindo. Por que você precisa pôr uma barreira? Para poder segurar o máximo possível. Dependendo da máscara, você tem eficiência maior ou menor, mas para segurar o máximo possível. Ah, mas segura, depois sai. Eles saem em microgotículas de água. Se essas microgotículas secarem, já era. Ele inativa. Ele não vai transmitir.
ok? Então, quanto mais fechada a máscara, mais microgotículas ela segura, que encosta na parede delas e secam ali. E o vírus pode inativar, que o vírus não morre, né? Ele inativa, não funciona mais, ok? Se ele não é vírus, eu não vou falar que ele morre, né? Então, ele inativa, ele para de funcionar, tá bom? Bom, então quando a gente entende a biologia do vírus, como que o vírus funciona, como que as nossas células funcionam, como a gente já aprendeu nesse semestre, a interação do vírus com a célula, que é através desse modelo chave-fechadura, da proteína spike no vírus e da ACE2 nas nossas células, a gente entende como o processo inteiro acontece, ok? Encaixa, joga o material genético para dentro, ok? Esse material genético vai ser lido, traduzido, virar as proteínas, virar vírus novos e vão sair lá do outro lado. Vai ser secretado. E a gente espalha. E o indivíduo sai espalhando, ok? Agora vamos, antes da gente responder alguns outros porquês, vamos olhar aqui para o que acontece dentro do organismo, ou seja, o nosso sistema imune, as nossas defesas, tá? Quando o vírus entra, gente, eu vou falar aqui agora, deixa eu olhar, dá tempo? Dá. Eu vou falar aqui agora nomes de células que a gente ainda não estudou, mas que fazem aquilo que a gente já estudou. Processo de síntese proteica, tudo que a gente já estudou. Agora vai ser bem genérico, eu não vou dar detalhes do processo imunológico, porque no ano que vem a gente vai estudar isso com mais profundidade, e a gente vai voltar nesse assunto de novo com mais profundidade do que acontece por dentro das células no sistema imune. Aqui eu vou falar no geral o que cada uma faz, tá bom? É a parte desse ano aqui dessa história. Vamos lá. Quando o vírus entrou na célula, e aí pode ser o vírus, uma bactéria, um fungo, qualquer coisa, acontece igual. Não estou falando aqui, eu estou usando como modelo o SARS-CoV-2 da pandemia da Covid-19. Mas é a mesma coisa para um HIV, para uma gripe, para uma bactéria, para um rotavírus, para qualquer coisa, tá bom? Qualquer coisa que te infectar vai ser o mesmo caminho. Eu só estou usando o SARS-CoV-2 da Covid de modelo, mas funciona igual para tudo. Vamos lá. Quando o vírus entrou no organismo, chave, fechadura, encaixou, botou material genético para dentro, ok? Vírus ou bactéria, ou seja, quando o invasor entrou, esse invasor, ele vai ser reconhecido pelos nossos glóbulos brancos, ok? Glóbulos brancos é um termo genérico para vários tipos de células de defesa do organismo que estão circulando aí no nosso tecido conjuntivo, nossa corrente sanguínea, ok? Glóbulos brancos são, então, termo genérico para célula de defesa. Aqui agora nós estamos focando em uma delas, os linfócitos, ok? Quando o invasor entra no corpo, um linfócito, e a gente já viu isso, né, que a gente acabou de estudar a parte de histologia, lembra, lá dos tecidos, do sangue, então a gente viu isso daqui no geral. Eu estou agora linkando aquele assunto com o daqui, certo? Vírus com tecidos, que a gente acabou de estudar, tá bom? O invasor entrou no corpo, um linfócito, que ele vai chamar célula apresentadora de antígeno, ele vai pegar esse invasor, seja a bactéria, o vírus, o que for, e vai destruir todinho. É um linfócito, um glóbulo branco, tá bom? Ele vai destruir todinho aquele invasor. Ele é um tipo de célula que pega invasores de forma mais genérica. Pega, joga para dentro uma coisa que é diferente e estraçalha, destrói. Quando ele destrói, dentro dele, o que significa destruir? Se é um vírus, se é uma bactéria, você tem coisa doidada ali. Vamos falar do vírus, então, como modelo. Ele pega, um apresentador de antígeno pega um vírus, destrói todinho. O que ele está destruindo? A caixinha, o capsídeo de proteína e o RNA que está ali dentro, no caso do SARS-CoV-2. Essa caixinha de proteína tem um monte de proteínas diferentes. Lembra que eu falei que a spike, que é só uma das, é uma caixinha inteira feita de proteínas, de várias proteínas diferentes. A spike é a principal que serve de chave, mas tem várias, ok? Ele vai pegar esse vírus e estraçalhar todinho, desmontar essa proteína todinha e deixar pedacinhos dessas proteínas, separar esses pedacinhos dessas proteínas e colocar na membrana das células, da célula dele. Vai pegar os pedacinhos dessas proteínas do vírus e vai lá, olha para o meu mouse, e vai lá, ó, e vai colocar na membrana da célula desse linfócito um pedacinho do invasor.
outro pedacinho diferente do invasor, outro pedacinho do invasor, ele estraçalha ele todo e pega esses pedacinhos e bota ali. Aí essa célula apresentadora vai lá e encosta num linfócito T, que é um outro tipo de glóbulo branco de célula de defesa, os linfócitos, a gente acabou de estudar. Ele vai lá e encosta. Quando ele encosta, ele está apresentando para o linfócito T, por isso que ela chama célula apresentadora, está apresentando para o linfócito T um pedacinho do invasor. Não é um invasor, aquele invasor não funciona mais, ele está todo estraçalhado. Mas ele vai e encosta no linfócito T um pedacinho do invasor. Quando ele apresenta para o linfócito T, por isso ele chama célula apresentadora, quando ele apresenta para o linfócito T um pedacinho do invasor, esse linfócito T, que foi apresentado para aquele pedacinho, ele aprende, ele sabe, ele reconhece, ele lê aquele pedacinho de proteína e ele vai ser ativado. O que significa isso? Ele passou a reconhecer que aquele pedacinho de proteína é de um invasor. E aí, esse linfócito T ativado, já com a informação daquele pedacinho de proteína que é de um invasor, ele vai e encosta num linfócito B. Ou seja, a célula apresentadora estraçalha o vírus, pega um pedacinho da proteína, ativa o linfócito T, apresentando para ele aquele pedacinho do invasor. O linfócito T, brincando de pique-ajuda, vai lá e encosta no linfócito B e ativa o linfócito B, mostrando para ele qual é o pedacinho de proteína de um invasor. Até aqui, esse linfócito T nunca teve contato com o invasor. Ele teve contato com um pedacinho de uma das proteínas das várias dele. O linfócito B também não teve contato com o invasor. O vírus mesmo não encostou nele, não. Foi o linfócito T helper, ou T auxiliar ali, que foi lá, encostou no linfócito B e apresentou para ele um pedacinho do invasor. Aí esse linfócito B sofre uma mitose, que a gente acabou de aprender. E quando ele sofre mitose, ele vai produzir dois tipos de células: os plasmócitos e as células de memória. Os plasmócitos são células que vão fazer isso, olha aqui, ó, são linfócitos B que vão fazer isso. Isso aqui são os anticorpos, que vão produzir anticorpos. O que são anticorpos? Proteína. Como que é produzido? Lá na membrana do linfócito B, ele foi apresentado para aquele pedacinho de proteína do invasor, aí ele ativou, virou plasmócito, né, fez uma mitose, virou plasmócito, e esse plasmócito vai fazer o quê? Produzir anticorpos que são proteínas capazes de neutralizar aquele pedacinho de proteína que foi apresentado para ele, do invasor. Isso que é anticorpos. Que são os anticorpos? Anticorpos são proteínas que a célula vai produzir do mesmo jeito que vocês aprenderam, DNA, RNA, ribossomo, retículo endoplasmático rugoso, liso, complexo de Golgi e secreção, ok? Pelo mesmo processo que vocês já aprenderam, ele vai produzir, pique ajuda, isso aí, Júlia. Ele vai produzir pedacinhos de proteína e vai jogar para fora, são os anticorpos. E esses pedacinhos de proteína têm a capacidade de fazer o quê? Olha para minha mão, encaixar. É o que a proteína faz. Vai lá e vai se ligar. Onde? Naquele pedacinho de proteína que foi apresentado para ele, que por um acaso está na membrana, está na parede, está no capsídeo do vírus invasor. Aí, aquele vírus que serviu de molde para isso tudo, ele já foi destruído. Quando aconteceu isso, os anticorpos já começam a circular. Aí esses anticorpos, quando encontram outros vírus, o vírus inteiro que está capaz de infectar uma célula, ele vai lá e encaixa nele. Aí quando encaixa, ele neutraliza aquela proteína que poderia fazer o vírus entrar, ou se não é a proteína que serviria de chave, pelo menos ele encaixou em alguma das outras proteínas, fica marcado ali, atraindo os outros linfócitos, os fagócitos têm a capacidade de ir lá e ingerir aquele vírus, fagocitar aquele vírus e destruir. São as defesas do organismo funcionando. Tem remédio para a Covid, gente? Que cura? Tem tratamentos e formas diferentes de você auxiliar o paciente a combater. Mas cura, bala de prata, toma que você está curado. Não tem isso. Ou seja, quem vence dos 99% de indivíduos que não vão a óbito por causa dessa doença, quem vence a doença no organismo? O organismo. Os medicamentos vêm para poder ajudar, os tratamentos para poder prolongar a vida da pessoa enquanto ela está lutando, mas quem vence é o organismo. Como? Através desse processo que a gente está falando aqui. O vírus é apresentado, é destraçalhado, pedacinhos dele apresentam para o linfócitos T, os linfócitos T apresentam para o B, os B fazem mitose e produzem os plasmócitos que vão produzir os anticorpos, e os anticorpos vão lá neutralizar os outros vírus, ou pelo menos, se ele encaixou num pedacinho que não é a chave, ele vai pelo menos marcar o vírus para o vírus ser destruído pelos fagócitos. Porque os fagócitos não reconhecem o vírus, mas eles reconhecem os anticorpos que estão lá marcando.
estão lá marcando, opa, isso aqui é para destruir, vai lá e fagocita e destrói. E as células de memória ficam guardadas, circulando no sangue, para quando a pessoa tiver aquela infecção daquele mesmo vírus, daquela mesma variante de novo, aí ele já está preparado para poder reagir mais rápido. Ok? Ok até aqui? Faltou só um detalhe aqui. Lá o linfócito T, quando ele, brincando de pique-ajuda, foi encostar no linfócito B e ativar o linfócito B para produzir os anticorpos, ele também ativa um outro tipo de linfócito T, que é o T citotóxico, que é o quê? São outros linfócitos que ficam circulando pelo corpo e identificam células que já foram infectadas, já foram hackeadas e já viraram fábrica de vírus. E aí, quando ele identifica uma célula que já está enganada, já virou fábrica de vírus, não tem mais o que fazer. Não tem como tirar o vírus daquela célula mais. Não tem como fazer aquela célula deixar de ser um zumbi produtor de vírus. Então, o que ele faz? Mata a célula. Isso tudo que eu estou falando vai responder um monte de porquês. Por que você fica com dor? Por que a pessoa tem febre? Por que a pessoa vai para a cama? Porque as células estão sendo destruídas. Porque o indivíduo está todo infectado e está lotado de células de fábricas de vírus e o seu organismo está matando aquelas células para poder parar a infecção. Aí o indivíduo tem dor, tem febre, tem calafrio, tem todos os sintomas. Ok? É um dos porquês, tem mais. Bom, deixa eu olhar o tempo. 4 minutos. Vacinas. E aí a doença. O resto dos porquês. Bom, vou começar a falar de vacinas, mas a gente vai ter que parar no meio para o intervalinho e depois a gente volta. Mas vamos lá. Qual é a lógica das vacinas? O ano que vem nós vamos ter uma aula de... Deixa eu ver se é o ano que vem ou esse ano. Não, ano que vem mesmo. O ano que vem nós vamos ter uma aula. Na aula de sistema imune, a gente vai tratar com mais detalhes sobre vacinas. Aqui, então, vai ser algo mais genérico também. A lógica das vacinas é produzir, explorar isso tudo que a gente acabou de falar, do mecanismo de defesa do nosso organismo em relação ao invasor entrando. Vacinas são feitas, olha para o meu mouse mais uma vez, vacinas são feitas para poder aproveitar esse mecanismo de invasor entrou no corpo, a célula apresentadora vai picotar esse invasor e sair apresentando para os linfócitos B e T para poder brincar de pique-ajuda e eles produzirem anticorpos ou destruírem as células que foram hackeadas, ok? Nosso sistema imune trabalha assim. As vacinas, elas são assim, elas exploram esse mecanismo nosso de reconhecer o invasor e apresentar para outros e produzir anticorpos contra eles para a gente já estar preparado contra, para combater de uma próxima vez. O que a vacina faz? No geral, a vacina joga para dentro do corpo, isso aqui é a membrana da célula, desculpa, isso aqui é a pele do indivíduo, tá? A vacina joga para dentro do corpo do indivíduo ou o vírus inteiro, ou o vírus inativado, ou pedacinhos do vírus, aí vão variar os tipos de vacina que a gente vai tratar depois do intervalo, mas ela vai jogar para dentro do organismo, no mínimo, pedacinhos da proteína do vírus, ou pedaços do vírus, ou pedacinhos de material genético que vão produzir a proteína do vírus, mas na prática eles vão fazer o quê? Vão fazer com que pedacinhos, sabe aqueles pedacinhos que as células apresentadoras precisam para poder sair brincando de pique-ajuda, encostando nos linfócitos B e T? Aqueles pedacinhos a vacina já joga pronto, já picotado ou pré-fabricado lá dentro, para poder as células apresentadoras pegarem aqueles pedacinhos e sair brincando de pique-ajuda, sem o vírus ter entrado no corpo. Então a vacina, ela serve para poder despertar seu organismo, para criar anticorpos, para neutralizar aqueles pedacinhos de vírus, para poder o corpo estar preparado para neutralizar os pedacinhos, marcar os pedacinhos para destruição, quando o vírus de verdade entrar. Aí, quando o vírus entra, você já tem anticorpos circulando, o vírus entrou no seu organismo antes de começar a proliferar, os anticorpos já vão lá, já marcam, os fagócitos já vão lá e destroem e você não fica doente. Porque seu corpo estava preparado antes de entrar, antes do vírus mesmo entrar, porque ele entrou, seu corpo recebeu antes pedacinhos do vírus, ou seja, apresentou para as células apresentadoras os pedacinhos e elas pegaram, incorporaram isso e saíram brincando de pique-ajuda. Ok? Ok até aqui? Depois do intervalo, a gente vai falar sobre, então, os tipos de vacina que existem e responder alguns porquês dessa história de, nossa, foi rápido demais, dá medo, vai matar todo mundo, tem microchip chinês dentro da vacina e tal. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? Alguma pergunta até aqui?